Que tal aproveitar o espírito natalino para você elevar sua frequência vibracional e se conectar com uma vida cheia de bênçãos e abundância? Se você se interessou, ho ho ho, vem comigo! Quando a gente pensa no Natal, a gente já vai lembrando do que, né? Do Papai Noel. Mas a gente tem que lembrar o que? O principal, né, gente? Lembrar do aniversariante, que é Jesus. Estamos celebrando no Natal o aniversário de Jesus. E claro, independente aqui da religião que você tem, se você é cristão ou não é, se você segue Jesus ou se você não segue, independente disso, a minha opinião é a seguinte: Jesus foi um grande mestre que passou aqui pela Terra para nos ensinar lições muito importantes. E se a gente se lembrar dessas lições, a gente vai conseguir elevar a frequência vibracional, subir lá na escala Hawkins, e é dessa forma que a gente consegue conectar a frequência dos nossos desejos, a frequência de uma vida cheia de bênçãos. Às vezes eu falo assim aqui no meu canal, né? Você tem que conectar a frequência do seu desejo. E aí algumas pessoas perguntam o seguinte: qual que é a frequência do meu desejo? Qual que é, gente? Para pensar um pouquinho. Se você conquistasse o seu desejo hoje, o que você ia sentir? Você ia sentir alegria, gratidão, você ia sentir amor pelo que você está vivendo, amor pelo desejo, certo? Coisas boas, ou seja, frequências elevadas. Essa é a frequência dos seus desejos. É como uma estação de rádio, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, rapidamente, tudo no universo é energia, frequência, vibração. Então, toda vez que você tem um pensamento e um sentimento, você está emanando uma frequência em hertz no universo. E as coisas que acontecem na sua vida são porque estão na mesma frequência que você, na mesma frequência que você vibra na maior parte do seu tempo. Por exemplo, quando você quer ouvir a rádio X, você vai lá ver quantos hertz são lá, a frequência daquela rádio, os numerozinhos lá e tal, vai colocar naquela frequência e vai escutar a rádio X. Quando você quer ouvir a rádio Y, você vai ver lá quantos megahertz é aquela rádio Y, vai colocar lá no rádio os numerozinhos e vai conectar a frequência da rádio Y. A mesma coisa acontece na nossa vida. Os seus pensamentos e sentimentos predominantes emanam uma frequência e você vai conectar situações que estão na mesma frequência disso. Não tem como você ficar vibrando na tristeza, na culpa, na raiva e sentimentos negativos e querer acessar o seu desejo. Você não vai conseguir acessar, porque ele está em outra frequência. Vamos lembrar um pouquinho da tabela Hawkins? Aqui ele colocou nessa tabela a frequência das emoções. Fica mais claro para a gente visualizar isso. Então, por exemplo, se você quer conquistar uma determinada coisa, mas você conserva a raiva do seu vizinho, você está em 150 Hz, você está guardando aquela raiva, aquela mágoa, aquele sentimento ruim, seja ele qual for, em relação ao seu vizinho, ou seu colega de trabalho, enfim, seja quem for. E o seu desejo está onde? No amor, em 500 Hz, na alegria, 540 Hz. Não acessa, entendeu? E se você está vibrando na vitimização, na culpa, você está lá embaixo na tabela Hawkins. Você não vai acessar o seu desejo. E para você conseguir acessar essa vida de bênçãos, basta que você eleve a frequência. Porque, olha, gente, entenda uma coisa. Tem uma coisa que se você fizer, você consegue alcançar todos os seus desejos de forma fácil e espontânea, que é elevar a frequência. Você elevando a frequência, os seus problemas desaparecem. Não é que você nunca mais vai ter desafio. É claro que você vai ter desafio, porque não é possível não ter aqui nessa esfera. Senão, a gente se acomoda. A gente precisa dos desafios para a gente poder evoluir. Só que como você lida com esses desafios é que está a questão. Porque como você lida com eles é que vai determinar os próximos acontecimentos. Se você lida com eles com sabedoria, com aceitação, olha lá, a aceitação já está um pouquinho mais alto lá na tabela. Através da aceitação, através da razão, você já está muito mais perto da alegria, do amor, do que quando você vibra, por exemplo, no orgulho, na raiva, quando você não aceita as coisas como são, quando você se vitimiza, quando você se permanece na tristeza há muito tempo,
ou na apatia, na culpa, na vergonha. E lógico, a gente oscila entre essas emoções durante o nosso dia porque nós somos humanos, isso é normal. Não é que você nunca mais vai sentir raiva, que você nunca mais pode sentir raiva, nunca mais pode chorar, nunca mais pode sentir tristeza. Isso vai ser impossível porque você é humano e você vai sentir essas emoções. Só que a diferença é o que você faz com elas, se você permanece nelas ou não. Se você se permite permanecer na raiva, se você se permite guardar rancor, guardar algum ressentimento que seja daquele seu vizinho, daquela pessoa que fez algo que você não gostou, daquela pessoa que não concorda com você na política, se você conserva sentimentos negativos com essas pessoas que você não concorda, com essas pessoas que fizeram coisas que você não gostou, você está abaixando a sua frequência. E se você se permitir permanecer nisso, você vai ficar em baixa frequência e não vai conectar a vida de bênçãos que você quer. Então, o que você precisa fazer? Tá, eu não concordo com o meu vizinho, mas eu respeito a opinião dele. Eu não concordo com o fulano que discorda de mim na política, eu não gosto das ideias dele, não concordo nem um pouco, mas eu respeito a opinião dele, porque ele tem o direito de ter a opinião dele. Aí você está vibrando na razão. Você pode até sentir uma raivinha na hora, mas você não se deixa permanecer naquilo. Você limpa a raiva com Ho'oponopono, com EFT, você limpa a tristeza, você limpa os traumas que você tem. Se você está fazendo esse trabalho de limpeza, de vigilância, você está no caminho certo, você já está elevando a sua frequência. Então não se permita permanecer. Quando você perceber um sentimento ruim, não se permita permanecer neles. Faça algo para sair, para mudar esses sentimentos. Aqui no meu canal tem várias técnicas que eu ensino que ajudam muito com isso. E quando você consegue elevar a sua frequência na maior parte do seu tempo, ou seja, ter sentimentos bons na maior parte do seu dia, na maior parte de todos os seus dias aí, na maior parte do tempo, enfim, você consegue ter uma vida maravilhosa, as coisas começam a melhorar pouco a pouco, as coisas começam a dar certo. Se você tem um desafio, as soluções elas surgem espontaneamente, porque tudo tem solução no universo, todo problema tem solução, todo desafio quer nos ensinar alguma coisa. Se você já tem essa visão, se você já tem essa maneira de olhar para a vida e essa sabedoria, você vai conseguindo elevar a sua frequência aos poucos e cada vez mais ter uma vida cada vez melhor. E aonde que eu quero chegar com isso, Cris? O que tem a ver com o Natal isso? Pode ser que você já tenha entendido, pode ser que você já não tenha entendido. O que eu quero dizer? Olha, o mestre, o aniversariante, Jesus, ele veio dizer o quê? Ele veio falar sobre o amor. Essa foi a coisa principal que ele veio falar pra gente, que ele veio ensinar. Se pudesse resumir todos os ensinamentos em um só, seria o amor. Seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento resume todos os outros. Por quê? Porque, vamos lá, amar ao próximo é um exercício que nós devemos fazer todos os dias, mesmo com aquelas pessoas que nós não concordamos, mesmo com aquelas pessoas que fizeram algo contra nós, inclusive os nossos inimigos. Aí que tá o desafio, né? Quando você consegue isso, você evolui como ser humano e, consequentemente, a sua vida se torna mais feliz. Porque quanto mais evoluída a pessoa é, mais feliz ela se torna. Porque ela sobe na escala Hawkins, ela sobe o grau de consciência dela, a frequência dela, e ela conecta acontecimentos que a deixam mais feliz, que a deixam mais grata. Então, quanto mais evoluída por isso, mais feliz a pessoa se torna. Então, são exercícios que nós precisamos fazer todos os dias, de amar as pessoas, independente de quem seja, de entender que cada um tem o seu progresso, o seu tempo no progresso da humanidade e que está tudo certo como está, no tempo certo, tudo vai ter seu tempo de evolução. Então, ainda que eu não concorde com o que aquela pessoa faz, eu posso entendê-la, que ela está no nível evolutivo dela. E amar ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Se você não se ama, você não vai conseguir amar o outro também. Então é importante se amar também. Não de forma egoísta, mas é porque você é a pessoa mais importante da sua vida. É importante você adquirir esse amor por você. E, sobretudo, amar ao Criador, porque sem Ele nós não estaríamos nem aqui, né? Sem Ele nós nem existiríamos. Ele nos criou, nós devemos a vida a Ele. Então, nós temos que ser gratos
e amá-lo acima de todas as coisas. E uma das coisas também que Jesus veio nos mostrar aqui na Terra foi a respeito do nosso poder que nós temos dentro de nós. Ele não veio aqui exibir milagres para se gabar, não é nada disso. Ele veio apenas mostrar como funcionam as leis do universo. Naquela época ele falou de forma simbólica, logicamente, porque as pessoas daquela época nem sabiam o que era átomo, não sabiam o que era energia, não sabiam o que era frequência. Não dava para falar nesses termos com aquelas pessoas. Tinha que falar contando historinha, contando histórias de forma simbólica, através de parábolas, para que as pessoas pudessem entender. E ele ia lá e mostrava como funcionava. O que ele queria dizer com isso? Ele queria se gabar? Não, ele queria dizer, vocês também podem. Ele veio mostrar pra gente que é possível, porque se ninguém mostrasse, a gente não ia pensar que isso seria possível. E pensando que isso não é possível, não é possível. Porque a fé é você acreditar primeiro e depois você realizar. Então ele veio aqui dar um ensinamento pra gente, mostrar como é que funcionam as leis do universo e mostrar que nós somos co-criadores, junto com Deus, junto com o Criador. Nós temos um poder infinito dentro de nós. E nós temos sim o poder de realizar também milagres, verdadeiros milagres em nossas vidas. Que milagre foi uma forma de falar da época, né? Porque na época eles não sabiam o que era isso. Então, chamava-se de milagres, mas na verdade nada mais eram do que leis universais, que hoje nós estamos conhecendo com diversos nomes, como lei da atração, física quântica, enfim. Chame como você quiser chamar, aí poder da fé, não importa como você quer chamar, isso existe e Jesus veio aqui para nos mostrar isso. Então eu quero que você aproveite esse Natal para você lembrar dos ensinamentos principais que Jesus veio nos ensinar, que é sobre o amor. E entrando na vibração do amor, você eleva a sua frequência e naturalmente você atrai muitas bênçãos para a sua vida e para a vida também de quem está ao seu redor. E também lembrar do poder que você tem em você, para que você não se esqueça disso, para que você não ache que você é aí uma pessoa que não tem capacidade. Sim, você tem capacidade. Sim, você pode realizar verdadeiros milagres na sua vida a partir de agora mesmo. Então, aproveite esse momento. Aproveite essa egrégora, né? Porque você já percebeu que as pessoas, elas ficam mais amorosas no Natal. Não todas, né? Lógico, mas assim, existe uma grande parte da população que fica mais amorosa no Natal, mais caridosa e desejando a paz, o amor para todos, coisas boas, né? Quando a gente vai falar Feliz Natal, a gente fala... eu desejo tudo de bom para você, para sua família, muita luz, muito amor. Então é um momento que a gente está vibrando alto. E muitas pessoas vibrando alto juntas, a gente forma uma egrégora, a gente potencializa essa energia. Então, esse momento, ele é muito importante, ele é muito apropriado para você elevar a sua frequência. Mas é lógico que você tem que entrar nessa frequência através da sua disposição, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Você não entra na egrégora se você não se dispor a isso. Então, preste atenção nisso aí nesses dias. Aproveite esse dia, essa egrégora maravilhosa para elevar seus pensamentos, elevar seus sentimentos, elevar sua frequência e se conectar com uma vida cheia de bênçãos aí para o próximo ano, começando a partir de agora. E eu quero aproveitar também esse momento para agradecer você que assiste meus vídeos, que comenta, que está inscrito no meu canal, que deixa seu joinha, que compartilha. Quero dizer para você que eu sou muito grata por isso e que eu amo você. E também quero desejar um Feliz Natal para você e para sua família e que você consiga conectar essa vida cheia de bênçãos hoje e sempre. Um abraço e até a próxima!